Prezados e amados irmãos, eu lhes apresento a minha saudação, desejando-lhes a paz, a bênção e a graça de Deus, o nosso glorioso Pai Celestial, com as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa Santa Avó Rosa e também a bênção do nosso santo e querido irmão Aldo, para todos os irmãos presentes e também para todos aqueles que nos assistem pela internet. Sejam todos muito bem-vindos
à nossa reunião e que todos possam estar com seu espírito voltado a Deus e ao reino celestial, porque sabem que o nosso Deus aqui se faz presente através de seus santos e anjos, santos poderosos que conosco estão. E ao voltarem para suas casas, todos possam estarem com seu espírito cheio da graça de Deus, com toda a proteção celestial, vivendo cheio da proteção e das bênçãos do nosso Deus Pai. Eu convido os irmãos que estão sentados, por gentileza, para ficarem em pé, aqueles que puderem. Nós vamos fazer a oração para iniciar a reunião. Ó Santíssimo Deus, nosso eterno, glorioso e soberano Pai Celestial, aqui estamos novamente, ó Senhor Deus, reunidos na Tua igreja ou na Tua casa, porque sabemos que o Senhor Deus aqui se faz presente através dos Teus santos poderosos. E se aqui nós estamos, ó Pai, é porque nós te pertencemos, nós somos do Teu reino, somos Teus filhos, ó Pai. Por isto que te chamamos de Pai, nosso Deus poderoso. E peço as Tuas bênçãos, ó Senhor Deus, através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para todos estes irmãos aqui presentes, para aqueles que não puderam vir, para os ouvintes da Hora Milagrosa, para todas as pessoas, todos os seres humanos que merecerem estas bênçãos, sejam todos agraciados. Também nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que estas bênçãos cheguem até a eles, que eles também sejam abençoados e confortados. E peço que a Santa Avó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe a todos, dando-lhes a Tua paz, o Teu consolo, que todos possam ser bastante protegidos em todo o seu viver, com a graça e a proteção dos céus. Por isto, Senhor Deus, prestamos a Ti a nossa mais sincera gratidão, nosso louvor e adoração ao nosso Senhor Deus e o nosso agradecimento também a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prestamos a nossa mais sincera gratidão, nosso louvor, adoração e agradecimentos por tudo que tem feito por nós, por todas as bênçãos, pela paz, pela saúde e por estarmos vivendo neste corpo e por estarmos aqui nesta igreja, esperando sempre as bênçãos poderosas que vêm dos céus para nós. E assim eu declaro esta reunião iniciada em Teu santo nome, ó Senhor Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não tem irmão. Ele marcha confiante, pois em grande glória celestial.
amor e bondade, pois quando ainda mocinha já fazia caridade. Orientando o seu povo e preparando sua santa igreja, com mão forte e desprendimento, com amor, carinho e firmeza.
aquele olhar divino que um dia eu vi em ti, Santa Voz Rosa, jamais eu esqueci. Tua palavra santa muito me ajudou, pois quem em Deus confia nunca se enganou. Quem ouviu, quem a conheceu, da sua bondade muito recebeu. Hoje com poder de Consolador, muito nos abençoa com seu grande amor. Aquele olhar divino que um dia eu vi em ti, Santa Voz Rosa, jamais eu esqueci. Tua palavra santa muito me ajudou, pois quem em Deus confia nunca se enganou. Quem não ouviu, quem não a conheceu, hoje reconhece o seu grande poder. De Santa Gloriosa, muito poderosa, que guarda e protege o nosso viver. Aquele olhar divino que um dia eu vi em ti, Santa Voz Rosa, jamais eu esqueci. Tua palavra santa muito me ajudou, pois quem em Deus confia nunca se enganou. Suas palavras de consolação proporcionam paz ao nosso coração, nos dando alegria e felicidade, toda garantia da eternidade. Aquele olhar divino que um dia eu vi em ti, Santa Voz Rosa, jamais eu esqueci. Tua palavra santa muito me
pois quem em Deus confia nunca se enganou. 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 Prezados irmãos, neste instante nós vamos passar para a parte da mensagem. E eu vou ler para os irmãos, mais uma vez, esta mensagem em boletim, que tem o título Santa Avó Rosa, a grande vencedora. Daí diz assim: comemoraremos no dia 10 de junho o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. Por que comemoramos o aniversário da Igreja Apostólica na data do aniversário da Santa Avó Rosa? É comemorado em 10 de junho porque a Igreja nasceu com a Santa Avó Rosa naquele glorioso dia do seu nascimento, pois Deus o Pai, com Jesus e o seu Divino Espírito Santo, além dos dons preciosos dados ao Espírito da Santa Avó Rosa, deram-lhe a missão de cuidar da Igreja Apostólica, que iria nascer com aquela santa menina que teria a nobre missão na terra de ser o vaso precioso do nosso Senhor Jesus, para organizar através dela a sua santa igreja. Foi nosso Senhor Jesus quem orientou a direção da igreja através do ministério da Santa Avó Rosa para comemorarem o aniversário da igreja também em 10 de junho. Portanto, ela já nasceu predestinada para ser a grande vencedora. Nasceu com todos os dons preciosos para, no tempo certo, dar início ao preparo da igreja prometida por nosso Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Cumpriram-se no ministério da Santa Avó Rosa as 6 preciosas promessas de Jesus ao santo vencedor, conforme registradas no livro do Apocalipse pelo apóstolo São João, e que seria a grande bênção que ele, Jesus, havia prometido aos santos apóstolos sobre a vinda do Espírito Consolador. Assim prometeu o Senhor Jesus aos que fossem fiéis, dizendo: sê fiel até a morte física, e dar-te-ei a coroa da vida. A Santa Avó Rosa foi fiel até a morte física, e em tudo ela foi obediente ao Divino Mestre, dando a sua vida para salvar a nossa igreja de graves perigos que ameaçavam os fundamentos de nossa fé, a nossa igreja e sua direção. A segunda promessa dita por Jesus à querida, à pessoa que iria ser escolhida para esta nobre e importante missão foi a seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome,
que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A Santa Avó Rosa, nos últimos anos do seu ministério, já sabia que ela era o Espírito Consolador, mas ela nunca disse a ninguém. Por 2 vezes, quando estava reunida com alguns pastores e a direção da igreja, ela disse assim: ninguém sabe quem sou eu. Nem o bispo Eurico, nem a missionária Odete e nenhum pastor. Só depois que ela subiu aos céus, se revelou ao santo irmão Aldo e deu-lhe a missão de ser o sucessor dela no governo da igreja e passou a revelar estes mistérios. Também pediu ao bispo Eurico para falar à igreja que ela era a grande bênção, o Espírito Consolador. Na terceira promessa, nosso Senhor Jesus disse assim: não somente conservai o que tens, quer dizer, a santidade, até que eu venha, ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, quer dizer, poder, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de argila. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Portanto, o seu ministério teria um esplendor comparável ao próprio Senhor Jesus. Na quarta promessa, disse Jesus: assim o vencedor será revestido de vestes brancas e de modo nenhum apagarei seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome de Espírito Consolador diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta promessa, mostrada ao apóstolo São João, foi a seguinte: ao vencedor faloei uma coluna no santuário do meu Deus, quer dizer, a sua igreja é o santuário de Deus o Pai, e daí jamais sairá, e gravarei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, quer dizer, a nova igreja, que desce do céu. A nossa igreja veio do céu para nós, vindo da parte de meu Deus, e o meu novo nome. A Santa Avó Rosa é esta coluna principal de nossa igreja, que está firmada em seus preciosos ensinos, que são a doutrina e a disciplina, conforme o nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou. A sexta promessa diz assim: ao vencedor conceder-lhe-ei o privilégio de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A Santa Avó Rosa está sentada ao lado de Jesus, nosso Senhor, e da Virgem Maria Santíssima, por serem as duas santas rainhas que venceram e reinam ao lado de Jesus para nos guardar e nos amparar. O vencedor seria então o glorioso Espírito Consolador prometido por Jesus. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa
é a grande vencedora, pois se santificou e se consagrou a Jesus e à sua igreja, sendo sempre justa no seu modo de viver e de tratar as pessoas, humilde, bondosa, caridosa, e desenvolveu em seu espírito todas as virtudes de Deus o Pai e de seu Santíssimo Espírito. E com ordem de Jesus e de Deus o Pai, ela preparou com todo o poder e virtudes o nosso santo irmão Aldo para continuar a sua obra, de preparar a nossa igreja para ser a igreja que Jesus restaurou, para dar uma nova oportunidade de salvação à criatura humana e para dar-nos a possibilidade de herdarmos o reino dos céus. Portanto, todos os nossos irmãos e irmãs precisam lutar e vencer para que possamos herdar os céus, seguindo em nosso viver o exemplo que nos deixaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e amar de todo o coração a Santa Igreja Apostólica, pois ela é dos céus e para os céus deve voltar vitoriosa e santificada. Portanto, a Igreja é formada por nós, povo apostólico, assim devemos ser muito consagrados e santificados até o fim de nossa jornada aqui na terra. Toda honra, glória e louvor a Jesus nosso Senhor, pois com toda sabedoria e poder preparou a Santa Avó Rosa para ser o glorioso Espírito Consolador, e juntos nos deram o Santo Irmão Aldo para ser o santo pastor que em tudo foi fiel no governo e na direção da nossa igreja. Portanto, prezados irmãos, nós estamos bem próximos desta data importantíssima e de um significado muito grande para todo o povo apostólico, que é a data do aniversário da Santa Avó Rosa e também o aniversário da nossa Santa Igreja Apostólica. Conforme todos nós sabemos que esta igreja veio do céu para lutar aqui na terra, veio do céu, quer dizer, o poder de Deus, Jesus trazendo o poder de Deus e dos céus aqui na terra, Ele vindo para poder formar o seu povo e junto com o seu povo formar a pessoa que seria o outro Consolador, no caso, a nossa santa e bendita Avó Rosa. Porque não teria sentido algum se de formar um povo sem ter quem dirigir este povo. Para poder formar um povo ou uma igreja, precisaria alguém de muita responsabilidade, que fosse muito fiel a Jesus, muito sincera, muito leal a Jesus e a Deus o nosso Pai, que confiasse em Jesus e em todos os santos de Deus. E a Santa Avó Rosa, desde quando nasceu, ela sempre preservou a santidade em seu espírito. Desde menina, foi crescendo, ficou mocinha, ficou adulta, se casou e permaneceu fiel a Jesus e crendo em Jesus, em Maria Santíssima e em todos os santos e anjos do nosso Deus Pai. Ela preservou a santidade, a sua santidade e a sua santificação, e tudo fez para obedecer a Jesus e ao nosso Pai Celestial. De maneira que Jesus e o nosso Deus Pai já haviam, e também a nossa Mãe Maria Santíssima,
já haviam tomado conta dela, do corpo dela e do espírito dela, desde quando ela nasceu, e naturalmente em todos os tempos da sua vida terrena, desde quando nasceu, nosso Deus e seus santos tomaram conta da Santa Avó Rosa, porque o nosso Deus já sabia que ela seria a escolhida para ser o consolador da promessa do seu amado Filho Jesus. E junto com ela, o seu amado Filho Jesus formaria a sua igreja, formaria o seu povo, um povo zeloso e de boas obras, e que um dia este povo seria levado aos céus. Nós vemos no volume da Bíblia Sagrada e principalmente no livro do Apocalipse, uma profecia de Jesus revelada ao apóstolo São João, quando diz São João que ele foi transportado para um alto monte, e daquele alto monte ele viu uma cidade que descia do céu. E foi dado o nome para aquela cidade de Nova Jerusalém, que descia do céu de Deus e foi baixando até chegar à terra. Isto significa que seria a verdadeira igreja de Deus. Esta cidade significa um povo ou uma igreja que seria formada por Jesus nosso Senhor para os tempos do fim. E junto com este povo foi formado, conforme todos nós sabemos, a nossa Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor. E eu cito para os irmãos uma recordação muito importante que já foi nos mostrado, ou seja, uma revelação muito importante da Santa Avó Rosa, que já foi nos mostrado através do nosso santo irmão Aldo, quando ainda ele estava entre nós no seu corpo físico. Foi mostrado através de um dos nossos boletins. Quando a nossa Santa Avó Rosa foi revelada por Jesus, conforme todos os irmãos sabem, no início da obra desta igreja, ela tinha revelações e visões em sonhos. Diversas revelações em sonhos Santa Avó Rosa teve. E uma das primeiras revelações, não quero dizer que foi a primeira, mas uma delas, foi esta, que ela estava em um certo lugar e se deparou em um lugar muito lindo, muito belo e muito amplo, como se fosse um gramado muito verde. E ela avistou todas as nações da terra e viu diversos grupos de pessoas e cujos grupos representavam uma religião. E haviam grupos de todo tamanho, grupos enormes, grupos grandes, grupos médios e grupo pequeno, e principalmente no grupo mais pequeno é o que ela estava. E ela ali, junto com aquele grupinho de pessoas, ela olhando para o alto, para os céus, e viu como se fosse um objeto
que vinha descendo do céu, bem devagar. E foi descendo, descendo, e ela percebeu que era um trono. E foi mais baixando, conforme ia baixando, ela percebeu que naquele trono havia uma pessoa sentada. Quando ficou mais baixo, ela percebeu que era Jesus, que estava sentado naquele trono. E aquele trono baixou-se em uma certa distância, um tanto longa, daqueles grupos, daquelas nações de pessoas. Aquele trono não baixou no meio daqueles grupos de pessoas. Foi em separado. E aqueles grupos tentavam querer deslocar-se dos seus lugares para irem até Jesus, mas não conseguiam. Até mesmo o grupinho dela tentava avançar, tentava deslocar, mas não conseguia. Até que de repente, um anjo enviado por Jesus saiu de lá daquele trono e veio direitinho ao encontro daquele grupo que ela estava. O anjo passou por todos os grupos e foi direitinho no grupo em que ela estava. E o anjo diz assim para ela: vamos. E ela acompanhou o anjo e o povo junto com ela. O anjo na frente, ela atrás do anjo, e atrás dela o povo, aquele grupo pequeno. E chegando até Jesus, não foi fácil para chegar até lá. Demorou um pouco, algumas dificuldades até chegar. E conseguiram chegar até onde Jesus estava. E chegando onde Jesus estava, foi dado uma autoridade. Jesus deu uma autoridade para ela como se fosse um documento, um papel. E ela pegou da mão de Jesus aquela autorização para seguir um caminho. E ela foi andando com aquele grupo de pessoas e o caminho ia subindo. O caminho ia em direção ao alto. E naquela trajetória daquele caminho, ela enfrentou algumas dificuldades com aquele grupo, junto com aquele grupo. Alguns obstáculos surgiam, atravessando o caminho para impedir a caminhada dela com aquele grupo de pessoas. E com muitas dificuldades, e o caminho era longo, muito longo. E além de longo, uma subida, e diversos obstáculos surgiam pelo caminho. Até que ela, com o grupo, conseguiram vencer aqueles obstáculos, e o caminho terminou em um templo muito belo, muito lindo. E ela conseguiu entrar naquele templo muito belo, muito lindo, uma perfeição muito grande, que jamais ninguém nunca viu, olhos humanos nunca havia visto. Foi aonde que lá ela pôde ver Deus e todos os seus santos. E depois terminada a visão, ou o sonho, depois que ela acordou, não sei se quantos dias, quantas horas, Jesus aparece para ela pessoalmente. E ela ficando assim, interessada em saber qual o significado daquela visão ou daquele sonho. E depois Jesus deu-lhe as explicações ao respeito daquela visão. E ele disse: o lugar que a senhora viu, aquele lugar amplo, cheio de pessoas, é o mundo e a terra, as nações da terra, todos os povos da terra.
E os grupos de pessoas de todo tamanho são religiões, são denominações religiosas, organizações religiosas. E o grupinho pequeno é a minha igreja, é a igreja apostólica. E o caminho a ser seguido seria a trajetória, ou vai ser a trajetória, o período de tempo que esta igreja vai levar aqui na terra. E aqueles obstáculos, aquelas pedras que surgiam no meio do caminho, às vezes pedras maiores, bem grandes, outras menores e difíceis de passar por cima daquelas pedras, seriam as dificuldades, ou serão as dificuldades que a igreja vai passar. E a subida, o caminho subindo em direção ao reino do meu Pai. E o templo, belíssimo, significa a glória do meu Pai, o reino dos céus. É o ponto final do caminho. E exatamente nós podemos observar que vem acontecendo do mesmo jeito daquela visão da Santa Avó Rosa. Esta igreja vem acontecendo, toda a trajetória desta igreja vem acontecendo do mesmo jeito daquela visão que a nossa Santa Avó Rosa teve. Porque, de acordo com o que nós sabemos, e sei que aqui nesta reunião tem alguns irmãos ou pastores daquele tempo que devem recordar isto. O pastor Trevisan mesmo é um deles, que conviveu muito com a Santa Avó Rosa, e ele tem prova dessas coisas, e outros pastores também, outros irmãos ou irmãs, que devem estar aqui, que tenham estas provas, porque conviveram e viveram naquele tempo. E sabem, e provam, que existiram mesmo, no começo da igreja, quando a igreja estava no seu início, aconteceram algumas ou muitas dificuldades tentando impedir a caminhada ou o desenvolvimento dos trabalhos desta igreja. Era o poder do mal que estava querendo atravessar para atrapalhar os trabalhos desta igreja, porque o inimigo de Deus e de nossas almas sabia que era uma igreja de Deus, que esta igreja veio do céu para lutar, que um povo estava sendo formado por Jesus, que ela, Santa Avó Rosa, já era uma santa poderosa, mesmo no início da igreja, e o inimigo não deixou passar em branco. Ele lutou de todas as maneiras para que esta igreja apostólica não existisse, para que todos os trabalhos desta igreja fossem interrompidos. Ele lutou de diversas maneiras. Como já foi nos mostrado, que até pessoas que vinham até nas reuniões da igreja, para causarem problemas, para interromper as reuniões, e diversas outras coisas que vinham querendo impedir os nossos trabalhos. Mas a Santa Avó Rosa, com toda a coragem, destemida, cheia de fé, de amor, e de bondade, e de esperança, de confiança, de forças, e de muito ânimo, ela enfrentou todos estes obstáculos. Naturalmente, com a cooperação de Jesus, porque Jesus estava com ela, e também anjos e santos, que aqui já estavam juntos com ela, para ajudar nesta obra de salvação.
Vejam que não foi fácil para Santa Avó Rosa no início dos trabalhos desta igreja, porque muita luta ela enfrentou, muita dificuldade ela enfrentou, e às vezes até com pessoas que vinham propositadamente para criarem obstáculos, criarem problemas nas reuniões da igreja, e também diversas vezes até com pessoas que se diziam apostólicas, mas não criam nela, não confiavam nela, e às vezes até criticavam o trabalho que ela realizava. E na redondeza existia também muita inveja de pessoas, de líderes religiosos, porque viam que o trabalho estava sendo desenvolvido, uma igreja e um povo totalmente diferente de todos. Uma igreja diferente, uma pregação diferente, hinos diferentes, enfim, tudo diferente dos demais. Então, por isso que despertou uma inveja muito grande e o poder do mal querendo impedir todos os trabalhos desta igreja, porque para ele não iria existir povo de Deus nesta terra, porque lutou de todas as maneiras e nós sabemos que ele, o poder do mal, ainda continua e continuará lutando para impedir os nossos trabalhos, para impedir a nossa caminhada, para impedir esta caminhada que nós estamos subindo, nesse caminho, em subida, para chegarmos até lá naquele templo maravilhoso, que é a glória do reino do nosso Pai que está nos esperando, que está esperando o povo desta igreja, como nós sabemos, e podemos afirmar que esta igreja veio do céu, porque quem falou isto foi Jesus para a Santa Avó Rosa, e ela nos revelou, ela revelou à igreja, que esta igreja veio do céu. Então, quando a Santa Avó Rosa viu aquele trono descendo do céu, e Jesus sentado naquele trono, significava o poder de Deus, a igreja que estava sendo formada, Jesus vindo do céu para formar o seu povo, para formar a sua igreja. Um significado importantíssimo. Então a igreja veio do céu. Outro exemplo importantíssimo, como citei para os irmãos, quando o apóstolo São João viu a Nova Jerusalém, aquela bela e linda cidade que do céu descia e baixou aqui na terra, que significa um povo, uma igreja formada por Jesus, uma igreja nova, por isso que se diz a Nova Jerusalém. Uma igreja nova, um povo diferente, uma igreja diferente, uma doutrina diferente, mas a mesma doutrina de Jesus nosso Senhor. A mesma doutrina que Jesus pregou, a mesma doutrina que os santos apóstolos pregaram. Esta igreja prega e continuará pregando, e nós temos a esperança que esta igreja vai lutar até o fim, e que o poder do mal jamais terá poder para impedir os nossos trabalhos, porque aqui conosco está o poder de Deus. Santa Avó Rosa está aqui, com o nosso pastor por excelência e profeta de Deus, que está ao nosso lado, nos dirigindo em nome de Jesus com mãos fortes, dirigindo este povo, ao lado deste povo, e não tem com que ninguém desta igreja temer nada, porque as lutas virão. As lutas, enquanto estivermos aqui, os trabalhos desta igreja estiverem existindo, lutas haverão. Mas nós não temos o que temer, porque o poder de Deus está aqui,
E quem afirmou isto foi Jesus através da Santa Avó Rosa, que esta igreja irá para o céu. Quem ficar nesta igreja até o fim da sua existência no seu corpo, quem ficar fiel a esta igreja até o fim, não ficará sem seu galardão, receberá a coroa da vida, conforme Jesus nos ensinou quando ele disse: seja fiel até o fim, até a morte do seu corpo. Eu te darei a coroa da vida. Quer dizer, se o Filho de Deus, o apostólico, for fiel até o dia que o seu corpo morrer, ficar fiel, ficar crendo na Santa Avó Rosa como seu consolador, crendo e confiando no seu pastor, neste profeta poderoso, sucessor do Consolador, e obedecer todos os ensinos que este profeta nos ensinou, ser fiel e buscar viver conforme tudo aquilo que aprende nesta igreja, ser fiel até o fim, até a morte física. Jesus prometeu: eu te darei a coroa da vida. Coroa da vida é uma posição na glória de Deus. Coroa da vida é um lugar belíssimo, maravilhoso no céu. O corpo morre e o espírito sai do corpo, é lógico que precisa sair. Ele sai e vai para o céu. É para o céu, não é para descanso. Descanso não foi feito para apostólico que busca inteiramente os ensinos que lhe é ensinado constantemente. O fiel apostólico e filho de Deus tem o direito de, quando morrer o seu corpo, é um direito que o seu espírito tem, de quando morrer o seu corpo, este espírito ir direto para o céu. E não para descanso, para ficar lá aprendendo, sabe lá até quando ficará lá. Descanso é para o espírito da pessoa que morreu, que não estava preparada, não estava em condições de entrar no céu, mas a pessoa não estava assim com o seu espírito tão contaminado, tão complicado. E se a pessoa se arrepende, mas não está preparada, Santa Avó leva para o descanso, um lugar que se chama descanso, e lá é que este espírito vai ser preparado. Aprender tudo aquilo que ele não quis aprender aqui. Ou porque não sabia, não conheceu esta igreja, não conheceu a Santa Avó Rosa, mas naquele momento a pessoa lembrou de Deus, lembrou de Jesus, ou lembrou da Virgem Maria, e se conhecer a Santa Avó Rosa, ouviu falar nela, lembrou dela e clamou por ela, ou até mesmo pelo Santo Irmão Aldo. Mas se não está em condições de entrar no céu, vai para aquele lugar, a aprender como nós estamos aprendendo aqui, até chegar o dia do juízo final. Então entendam os irmãos que nós estamos aproximando desta data. Então nós recordamos estas partes importantíssimas da trajetória desta igreja apostólica, ao lado do começo desta igreja e da vinda da Santa Avó Rosa para esta igreja, para tomar conta do povo apostólico, tomar conta do povo de Deus, este povo formado por Jesus, porque este povo deveria ter alguém presentemente no meio deste povo para orientar este povo, para dirigir este povo
Mas chegou um ponto que a Santa Avó Rosa, por determinação dela mesma, querer que o seu corpo, que a sua vida física terminasse e que Jesus levasse o seu espírito e que ela continuaria a dirigir o seu povo e o seu ministério somente no espírito. Ela foi, mas deixou em seu lugar o seu sucessor para dirigir o seu povo visivelmente, presentemente, pessoalmente, fisicamente, no meio deste povo, conforme todos nós, ou a maioria dos nossos irmãos conheceram fisicamente e pessoalmente o nosso santo irmão Aldo. E tudo aquilo que ele ensinou, tudo que ele nos deixou, que ele nos orientou, que ele nos aconselhou, nós devemos de guardar como se fosse um tesouro preciosíssimo em nosso coração e nunca esquecermos de tudo aquilo que ele nos ensinou. E além de guardarmos para nós o que ele nos ensinou, além disto, devemos praticar estes ensinos, praticarmos, e só assim nós seremos mais felizes, mais abençoados, mais ajudados, e quando chegar o final da nossa vida física, o nosso espírito ir para os céus. Portanto, irmãos, lembrem-se desta data, destes 2 aniversários, que têm significados importantíssimos. Conforme Jesus disse, foi ele que disse que ele queria que o aniversário da igreja, a comemoração do aniversário da sua igreja, fosse comemorado junto com o aniversário da Santa Avó Rosa. Porque ele disse, a igreja nasceu dela. A igreja nasceu da Santa Avó Rosa. A igreja nasceu com a Santa Avó Rosa. Nasceu com a vinda dela para esta igreja. Aí a igreja é muito digna de ser comemorada junto com o aniversário da nossa santa e bendita Avó Rosa e Rainha dos Céus. Então comemorem esta data com muita alegria em seus corações, mas comemorem com fervor, com alegria, com a esperança, com boa vontade de vir para a reunião da igreja ou para as reuniões festivas, tanto aqui na sede como em todas as congregações ou na sua congregação, fazer o esforço para participar daquela festividade. Então guardem em seus corações estes ensinos e pratiquem-os, que assim serão muito felizes e abençoados em todo o seu viver. Amém. A seguir, o coral vai apresentar o hino com o título Herança Valorosa.
Prezados irmãos, nós estamos chegando ao final desta reunião, mas antes, porém, eu quero agradecer a todos os irmãos que vieram para participarem desta reunião. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado pelo seu respeito. Obrigado os irmãos diáconos e diaconisas, obrigado os pastores, meus colegas, obrigado a todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet e obrigado este conjunto coral, a todos estes irmãos coristas e músicos, obrigado o regente titular e os seus auxiliares. Obrigado os irmãos da transmissão da imagem e do som. E que a Santa Avó Rosa possa abençoar a todos e façam todo o esforço para estarem presentes nas próximas reuniões festivas que serão realizadas aqui na sede e na sua congregação. Façam todo o esforço para comparecer na festa do aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica, o aniversário da sua igreja. Eu convido os irmãos que estão sentados, por gentileza, a ficarem em pé, os que puderem. Aqueles que não puderem, não tem problema ficarem sentados. Vamos orar para encerrar a nossa reunião. Ó Santíssimo Deus, nosso eterno e glorioso Pai Celestial, recordando esta parte importantíssima da Tua Igreja, do início da Tua Igreja, recordamos com muita alegria em nosso espírito e principalmente daquela visão magnífica e maravilhosa que a Senhora teve no início do Teu ministério, quando Jesus, vindo do céu, trazendo a igreja, formando a igreja, para formar um povo zeloso de boas obras. E aqui nós estamos, ó Pai bendito, este povo formado por Jesus, formado pela Santa Avó Rosa e com a grande cooperação do Teu profeta e nosso pastor, nosso santo irmão Aldo, e com a cooperação também de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e dos santos e anjos. Nós sabemos que somos a Tua igreja, ó Pai, a igreja poderosa formada por Jesus, nosso Senhor. E nós temos a esperança que nós somos, ou que um dia nós estaremos contigo na Tua glória. Quando o nosso corpo morrer, nosso espírito será levado para a glória do reino celestial, morar eternamente contigo, ó Pai. E neste instante eu peço à Senhora, ó Santa Avó Rosa, Santa Poderosa Rainha do Céu, nossa Mãe querida, que a Senhora abençoe a todo o Teu povo. Alguns que clamam pela Senhora, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus e a Virgem Maria, atenda-os, Santa Avó Rosa. Atenda a estes pedidos, para que eles possam serem validos, ajudados, protegidos, curados, aliviados das suas dores, problemas solucionados, que ajude que eles possam alcançar aquilo que precisam para o seu viver, que eles possam ter ou alcançar aquilo que têm planejado, seus projetos possam ser realizados, os seus planos possam ser realizados. E estes nomes que estão nesta caixinha, estes irmãos que colocaram seus nomes aqui, nomes de parentes, ou nome de pessoas que nem desta igreja são, mas que confiam na Senhora, que a Senhora os abençoe. Santa Avó, conceda-lhes aquilo que eles estão precisando e estão passando, a Senhora sabe. Santo Irmão Aldo, Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima. E assim, ó Senhor Deus, adoramos-Te de todo o nosso coração, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja ao Senhor Deus, nosso Pai, e também
a nossa gratidão e o nosso agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por todos nós. Agradecemos, louvamos, glorificamos e também a nossa gratidão sincera a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pelas vitórias desta igreja e por muitas vitórias que nós alcançaremos e por ter nos ajudado a nos mostrar o verdadeiro caminho do reino dos céus e abrir a nossa mente e o nosso entendimento para confiarmos e praticarmos os teus ensinos. Prezados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém.